tem lugar que não pode, né? Não sei. Lucas capítulo 5 fica depois de Lucas capítulo 4. Glória a Deus. Pai, nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o seu nome. Que dia bom, Senhor. Que dia abençoado. Até a tristeza salta de alegria diante do Senhor, Pai. Nós te louvamos porque a sua alegria é a nossa força. Somos fortalecidos em Ti, Senhor. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres, Senhor. Nós estamos felizes com a sua bondade, com o seu favor, Deus. Obrigado, Senhor, porque até os dias maus pertencem a Ti, Senhor. Até os dias ruins pertencem ao Senhor. Irmãos, eu tenho me preocupado muito com o ensino acerca de um atributo de Deus que é maravilhoso e incrível. Fica aí, a gente já lê o texto. Existe, entre inúmeros atributos que Deus tem um que me chama muito a atenção e que eu me impressiono com ele sempre. Deus tem uma capacidade maravilhosa de tornar nova todas as coisas. Deus não tem problema com recomeço. Deus não tem problema com recomeço. A gente é que tem. O recomeço é algo que nos assusta, nos assombra. Mas Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus que nos apresenta uma possibilidade nova todo dia. Quando você acorda, tem um presente para você viver, para desembrulhar. Então Deus é maravilhoso, e esse atributo é o que revela essa parte incrível de Deus. Embora as pessoas estão pegando esse ensino e esse atributo de Deus e transformando ele numa teologia barata, numa proposta descompromissada, que despreza a pureza e despreza toda a vida devocional. Entre muitos atributos que Deus tem, eu queria destacar esse. E eu queria falar um pouco sobre a graça de Deus. Diga comigo, graça de Deus. Eu me sinto com uma certa autoridade para falar da graça, pelo nível em que eu experimentei essa graça. Antes de começar e da gente ler, eu queria mandar um abraço para um amigo meu que disse que vinha aqui. Cadê o Clebinho? Está aqui não? Está onde? Tem que sorrir para me ver seus dentinhos, meu filho. Clebinho é um grande amigo. Primeira vez que eu vim aqui foi ele que me recebeu. Eu te amo, tá, Clebinho? Obrigado por estar aí. Irmãos, eu experimentei a graça de Deus. Eu experimentei o favor de Deus. E ao experimentar a graça, eu percebi uma coisa. A gente chega mais perto de definir a graça quando a gente chama ela de favor imerecido, é ou não é? Na escola dominical, lembra? Que a professora ensinava para a gente do Cordeirinho de Cristo, que graça é o favor imerecido. E isso, obviamente, é uma realidade. Mas a gente ficou tão no superficial no que tange a questão da graça, que agora a gente abraçou por aí, a gente não, mas muitas pessoas estão oferecendo e propondo uma ideia de uma graça descompromissada com tudo isso que eu disse. Uma graça genérica, que credencia você a fazer o que você bem entender. Estamos juntos? E eu queria dizer uma coisa para você: a graça não é de graça. Diga para quem está do seu lado: a graça não é de graça. Como assim, pastor? A graça não é de graça? Pensa comigo. Eu me encanto com uma revelação que Paulo faz para a igreja de Corinto. Entre as igrejas que Paulo trabalhou, Corinto era a igreja mais complicada de todas elas. Deve ser por causa do nome. Coríntios, tal. É bom falar isso em São Paulo. Mas a igreja de Corinto era um lugar complexo, porque haviam templos para todos os deuses que possa se imaginar. Para o Deus Sol, para todos os deuses que você imaginar, nem me lembro de todos. Mas o templo mais frequentado de todos era o templo de Afrodite. O templo onde se vivia promiscuidade irrefreada, sem controle. Corinto era uma cidade portuária. E Paulo sofre tanto com aquela igreja, irmãos. Aquela igreja, ela apresenta problemas morais terríveis, ao ponto de um jovem estar dormindo com a sua madrasta.
ao ponto de os pastores, eles chamarem advogados, procuradores para resolver os problemas entre os irmãos, problemas de dívidas uns com os outros. Paulo escreve para aquela igreja dizendo assim: olha, vocês não conseguiram exercer nenhum tipo de influência na cidade em que vocês vivem, pelo contrário, vocês se tornaram iguais. Vocês se adequaram a todo comportamento maluco que a cidade tem. E lá, irmãos, Paulo escreve algo incrível. Paulo revela algo que tinha acontecido com ele há 14 anos atrás. Ele disse: olha, certo homem foi arrebatado, não sei se em carne, não sei se em espírito, mas ele foi levado a qual céu? Ao terceiro céu. Ou seja, esse homem foi levado diante do trono de Deus. E indo diante do trono de Deus, esse homem ouviu coisas inefáveis. O que são coisas inefáveis? São palavras, são pronunciamentos que não podem ser traduzidos em nenhuma língua humana. Paulo foi ao terceiro céu, esteve diante do trono de Deus, e Paulo ouviu o idioma de Deus. E ele entendeu o que Deus disse. Você imagina a grandeza disso? Só que quando Paulo volta, ele diz o seguinte: olha o que ele revela para essa igreja: foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me vangloriasse pela grandeza das revelações. Mensageiro de Satanás. Paulo diz que era esbofeteado por um demônio. Como é que um homem que vai diante de Deus, esteve com Deus, no trono de Deus, ouviu o idioma de Deus, volta dizendo: olha, eu sou assombrado por um demônio? Agora, é tão engraçado esse texto, que ele mostra o nosso vício em cultura inútil. Porque deixa eu perguntar uma coisa para você: desde quando você é crente, quando a gente olha para esse texto, ou quando as pessoas conversam sobre esse texto, a maior curiosidade das pessoas é para saber o que Paulo ouviu de Deus no terceiro céu, ou para descobrir qual o espinho na carne de Paulo? Fala para mim aí. Rapaz, o cara teve com Deus, ele ouviu Deus falando com ele, ele entrou na sala de reunião de Deus, e quando ele conta isso para a gente, sabe o que a gente está preocupado? Sabe o que a gente quer saber? Qual o espinho na carne dele? É ou não é, irmão? E aí Paulo faz isso de propósito, porque apresentar o seu espinho na carne é a grande prova de que ele de fato esteve com Deus. Porque todo mundo que está com Deus volta mancando, amém, irmãos? Volta dizendo: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Todo homem que esteve com Deus tem uma revelação de si. O Senhor é Cristo, o Senhor é Pedro. E aí, irmãos, Paulo revela algo para mim que é impressionante. Diga comigo: a graça não é de graça. Paulo diz que rogou a Deus 3 vezes para que esse espinho na carne fosse arrancado dele. 3 vezes numa concepção judaica é a súplica perfeita. Ele orou muito mais de 3 vezes. Ou seja, é o apogeu do grito, do clamor, da oração que se faz a Deus. Não há mais lugar para ir no que tange a vida de oração. Ele já foi ao lugar máximo, ao lugar mais alto. Ele já orou tudo que podia orar, pedindo para que Deus arrancasse aquilo dele. Mas nessa conversa que ele tem com Deus, Deus revela a Paulo qual o valor da graça, que não é de graça. Quando Paulo se torna alvo da graça de Deus? Quando ele era assombrado por um espírito, quando ele tinha um espinho na carne, algo que o atormentava, que o assombrava. Quando ele rogou a Deus por 3 vezes, sabe o que Deus disse? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza humana. Agora, para que a graça seja bastante, olha o que Paulo teve que viver. Então, nesse tempo aqui de reflexão, o pastor, quando orava, falou algo muito legal. Ele falou sobre
não orar para que Deus te livre do processo, mas para que Deus te sustente em meio a ele. E eu queria apresentar para você uma graça que ela é um agente, que ela vai te ajudar no processo em que você vive, seja qual for a parte do processo que você está vivendo. Estamos juntos aqui, irmãos, amém? Lucas capítulo 5, verso 1. Quem achou, diga achei. Eu, como presbiteriano que sou, embora sou do Mevan, mas eu queria fazer isso de uma forma expositiva aqui. Eu queria que a gente lesse um versículo, voltasse para cá, a gente conversasse e depois a gente fosse voltando para a leitura do texto, amém? Glória a Deus. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu quantos barcos? Quantos? 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, faziam o quê? Diga mais alto. O Espírito Santo nos revela esse texto, nós já o conhecemos, mas que o Senhor fale conosco nessa noite, continue falando conosco nessa noite, e que o nosso coração não se endureça ao ouvir a sua voz, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, Israel vivia um contexto político muito complicado. Israel não era nação, Israel era uma província de Roma. Israel era um povo que não tinha uma circunscrição própria, não tinha um lugar próprio, um ambiente próprio, não tinha leis próprias, não tinha um governo, um formato de governo próprio. Israel dependia totalmente de Roma, da economia romana e de tudo que acontecia ali. Israel não tinha nenhuma expressão econômica, financeira, não tinha poder bélico, não tinha um exército. A única expressão que Israel tinha era uma expressão religiosa. As pessoas vinham de muito longe para frequentar o templo judeu. Só que aquele templo judeu estava aprisionado pelo imperador de Roma, Tibério César. Tibério César tinha na folha de pagamento dele, segundo Lucas capítulo 3, os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Não podiam ter sumos sacerdotes, só podia ter um sumo sacerdote. Então havia um contexto político ali muito complicado, de corrupção. Isso no Brasil a gente não sabe o que é, mas lá eles sabiam. Havia um contexto caótico, de caos político, e Jesus veio nesse tempo. Ao contrário do que se pensa, Jesus não é um santo barba feita de cabelo liso. Jesus é um nazareno louco da revolução, amém, irmãos? Que de uma forma integral abalou toda a sociedade da época. Quando Jesus entrou no templo, o que Jesus estava fazendo era fragmentando ali toda a arrecadação injusta do povo. Tocou no negócio do povo, por isso que eles queriam matá-lo. Jesus denunciou coisas muito profundas, mais do que a nossa religião evangélica alcança. E o indício de que você é de fato nascido de novo é quando você ouve a história desse nazareno louco e não se escandaliza. O seu Jesus aceitava o perfume da prostituta. O seu Jesus se sentava com os beberrões. O seu Jesus ia na casa do Zaqueu, mas quando saía de lá, Zaqueu era salvo. E nesse contexto, Jesus está um dia pregando e ele passa por uma vila de pescadores. Tinha muita gente seguindo Jesus. Tinha uma galera, geral, gente tirando foto, fazendo live. Estava uma doideira. E Jesus ali, pregando, e de repente ele toma um rumo, que era um caminho, obviamente, que tinham muitos pescadores. Hoje em dia, é possível ver gente prosperando, trabalhando com pesca, sim ou não? Eu moro no litoral catarinense. Itajaí foi o maior porto pesqueiro da América Latina, um bom tempo. As tainhas eram pescadas aqui em Cabo Frio e mandava-se para lá. O porto era muito acionado no âmbito da pesca. Tem muita gente que prosperou trabalhando com pesca, na cidade de vocês, na cidade em que eu moro. Naquela época não, as pessoas trabalhavam com a pesca porque havia fome. Quando se ouve multiplicação de pães em um lugar que se come muito, isso não tem relevância. No lugar que se come uma vez por dia, esse era o milagre mais comentado da trajetória de Jesus. Jesus passou num lugar onde as pessoas trabalhavam para comer. E certamente havia muitos barcos ali, sim ou não?
Quando você entra numa vila de pescadores, isso fica muito claro aqui para a gente. É possível ver só 2 barcos? Fala para mim. Você vê um montão de barcos, sim ou não? Você vê um barco de tamanho diferente, de cor diferente. Um é para pescar camarão, outro marisco, outro tainha. Os barcos são distintos, diferentes. É o lugar onde o turista tira foto, com a perna levantada, não é não? Tem muito barquinho colorido atrás. Jesus entrou num lugar, irmãos, com muita gente atrás dele. Certamente haviam muitos outros barcos, mas ele olhou para quais barcos? Para 2. De quem eram? De Pedro, Tiago e João no barquinho do mar da Galileia. Como é que era o estado emocional desses caras? A Bíblia diz que Pedro, estamos juntos aqui? A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João tinham pescado a noite e não tinham pegado absolutamente nada. Não há nada mais dolorido para um pai de família. Quantos pais de família tem aqui? Levanta a mão assim. Vamos ver se você vai concordar comigo. Não há nada mais difícil para um pai de família do que você se sentir incapaz de colocar pão na mesa de casa, prover a sua família. Estou mentindo? Muita gente nem suporta e se mata, porque é difícil. Fere a moral, a índole humana do homem. Você se sentir incapaz de levar o pão para sua casa, de prover os seus filhos, de prover a sua esposa, de prover a sua família. Isso dói muito, causa uma amargura profunda. Você pode imaginar como é que Pedro estava naquele dia, irmãos? Olha para mim. Depois de trabalhar a noite inteira, ter que encarar o fracasso que teve naquele dia de trabalho, ter que voltar para casa sem nada, ter que voltar para casa, encarar a esposa e dizer que deu tudo errado. Imagina Tiago pensando, sabe, na parte financeira da empresa. João ali, pensando, sabe, em coisas que tinham para ser resolvidas a partir daquele projeto de pesca. Sabe, eu imagino que o estado emocional de Pedro, Tiago e João não era nada legal. Havia um silêncio entre eles, uma tristeza entre eles. Porque é muito ruim você tentar, você planejar, você observar tudo, ver a tábua da maré, ver a lua, ver tudo. Aparentemente você fez tudo certo, mas deu ruim. As coisas não foram como você gostaria que fosse. Eu queria te perguntar uma coisa nessa noite. Quantos projetos de vida você tem? Quantas coisas você já desenhou, idealizou como alvo? E você não conseguiu pescar nada em alguma área da sua vida. Em algum lugar você fracassou, você falhou. O sucesso comeu com você à mesa. E é difícil porque quando você estabelece um projeto, quando você traça uma meta, você acaba gerando expectativa em pessoas que estão ao seu redor. Eu me lembro que quando meu pai ia pescar nos rios lá de Goiás, eu insistia para ir junto. Eu dizia, pai, eu tinha lá uns 4 anos, pai, deixa eu ir junto, está muito aceso na minha memória. O pescador, quando vai pescar, ele fala para todo mundo que vai pescar, é ou não é? Não sei os daqui, mas ele conta para geral que vai pescar. Então ficava até a vizinha esperando meu pai voltar para ver se pingava um peixinho ali quando ele voltasse. E eu ficava insistindo, pai, deixa eu ir junto, deixa eu ir pescar com o senhor, deixa eu estar junto. Meu pai não me levava, óbvio, eu era criança demais. Mas quando eu estava na véspera dele voltar, eu nem dormia, esperando que meu pai voltasse e trouxesse. Porque a expectativa, o projeto dele, gerou uma expectativa em todo mundo que estava em volta. E sabe o que é difícil? Quando você estabelece alguns planos, e você sabe que o seu fracasso vai entristecer quem te ama. Que o seu insucesso vai mudar a dinâmica da sua casa, dos seus filhos, da sua família, dos seus amigos. Ei,
Quantas vezes você quis ser um pai melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pastor melhor? Sobre qual área da sua vida você está vivendo um suposto fracasso, de ter que trabalhar a noite inteira e não conseguir apanhar absolutamente nada? Estamos juntos aqui? Quantas vezes você pecou? Deixa eu contar uma coisa para você. Eu já senti vergonha de Deus. Já senti vergonha de contar para Deus que eu caí de novo, eu pequei de novo, ou fiz exatamente aquilo que eu disse que não faria mais. Sabe, irmãos, apesar da angústia, da dor do fracasso, da vergonha que se vive quando está sozinho, naquele dia tinha um Jesus andando ali naquela praia. Jesus tomou o caminho daquela praia ali. E aqueles homens estavam ali, olhando um para o outro, em silêncio, calados, sem saber o que dizer, sem ter nenhuma explicação lógica para dar para as esposas. Mas apesar de toda a dor e de toda a angústia, quando Jesus passou, pergunto a você, o que eles estavam fazendo? Diga mais alto. Diga mais alto ainda. Quem não falar agora vai ter o nome riscado do livro da vida. O que eles estavam fazendo? A pergunta a você então, irmão, olha para mim. Lavar a rede indicava que eles iam fazer o que no outro dia? O que eles iam fazer no outro dia? Estava doendo. Era vergonhoso passar por aquilo. Mas apesar de toda a vergonha, de toda a dor, de toda a angústia, o que eles estavam fazendo? Porque no outro dia eles iam fazer o quê? Então deixa eu te dizer uma coisa, não importa quantas vezes você tenha tentado, não importa quantas vezes você falhou, não importa quantas vezes você pecou, sabe para que a graça de Deus te serve? Para fortalecer você enquanto você lava a rede e diz para o Espírito Santo, amanhã eu vou tentar de novo, amanhã eu vou tentar de novo, porque amanhã vai ser melhor que ontem. Sabe, irmãos, essa resposta que você dá para Deus, sabe, ela te introduz em um processo aonde a graça, que não é de graça, vai sustentar você. Sabe por quê? Porque crescer dói. E é por isso que a gente vive sobre a tônica de uma geração Peter Pan, de gente que não quer crescer, de crente que vive 15 anos expulsando os mesmos demônios, amarrado no mesmo lugar. Eu disse que eu era um péssimo pastor, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tinha tudo para dar errado, irmão. Tudo. Mas eu descobri um caminho de graça de Deus, onde o que eu não consigo fazer sozinho, Deus me possibilita a fazer, a ser sustentado em meio à dor, em meio ao processo. Sabe, irmãos, lavar a rede é muito desagradável. Quem pescou sabe. Você tem que tirar tudo que não tem vida da rede. Você tem que deixar Deus tocar em áreas da sua vida que você nunca deixou ninguém tocar. Obrigado pelo seu amém, tão empolgado, cara. Aleluia. Sabe o que eu costumo dizer? Que não tem nada errado criança ter medo do escuro. O problema é adulto com medo da luz. É ou não é? Lavar a rede é a disposição de trazer a sua vida para a luz. Lavar a rede, sabe, você nunca vai se tornar a sua melhor versão sem encarar a sua pior versão. Você vai ter que olhar para ela. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, irmãos, Deus não se impressiona com o quanto a gente fala, canta, prega, organiza as coisas. Não é nada disso que impressiona Deus. O quanto dinheiro você tem. A NASA descobriu uma estrela, pastor,
com 15 quinquilhões de diamantes no núcleo dela. 15 quinquilhões de diamantes na menor partícula de uma estrela. Isso é dinheiro para comprar uns 20 mundos mobiliados. Búzios inteiro, Arraial do Cabo todo, Recreio dos Bandeirantes, tudo, o Rio de Janeiro inteiro, assim. Dá para comprar umas 50 vezes. A Bíblia diz que Deus mede o céu com a palma das mãos. Que Deus toma as nuvens como seu carro. Imagina Deus dando um rolê agora à noite, reunindo as nuvens todas, escrevendo lá no Twitter dele, partiu, sei Cabo Frio. Agora deixa eu te falar uma parada. Nada do que você faz, do que você tem, do que você desenvolve impressiona Deus, chama a atenção desse Deus. Sabe o que chama a atenção dele? Alguém que tem um espírito contrito, um coração quebrantado, alguém que tem lágrima nos olhos e diz: Senhor, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido, eu não sou uma boa esposa. Sabe, irmão? É alguém que está disposto a deixar Deus tocar em lugar que você nunca deixou ninguém tocar. Porque a graça de Deus serve para quem sabe que tem um espinho na carne. Para quem sabe que é assombrado em áreas da vida. Para quem está disposto a encarar a luz e a vergonha que a luz causa quando a gente se enxerga. Sabe, irmão, não existe outro evangelho, só aquele que transforma você num ser humano melhor, só aquele que te faz nascer de novo. Porque se você não nascer, você é só um religioso, você não desfruta de nada que Deus preparou para o homem. Ei, tem um Jesus andando aqui nessa praia, irmãos. Sabe, naquele dia tinha tanto barco, mas Jesus olhou para dois. Para gente que não tinha nada para oferecer, nada para mostrar, nada para ostentar. Só tinha o autoconhecimento, uma autoavaliação, uma certeza de que naquela noite deu tudo errado. Podemos continuar? Eu estou sem relógio aqui, se alguém puder me emprestar um relógio eu agradeço. Ah, tem lá, né? Já passou já, né? Quem me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30. Brincadeira. Mas eu quero te apresentar o texto, depois você termina em casa a sua meditação. Versículo 3. Estamos juntos aí, irmãos? Você vai ter menos tempo para ficar no WhatsApp hoje, amém? Uns 20 minutos a menos. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Deixa eu ser rápido aqui, sucinto. Tinha muita gente andando atrás de Jesus. Tinha gente querendo levar Jesus para comer camarão, para comer carne, cachorro quente da esquina. Sim ou não? Jesus podia acessar qualquer lugar, mas naquele dia, o lugar que ele escolheu foi o barco de um cara que não tinha nada para dar. Sabe o que ele fez? Ele entrou no barco desse cara. Ei, se você lavar suas redes, se você dar uma resposta para Deus, se você resolver enfrentar o seu rosto no espelho, se enfrentar, sabe o que vai acontecer? Jesus vai entrar no seu barco e ele vai afastar você da margem, da superfície, e ele vai começar a ensinar pessoas através da sua vida. Por mais indigno que você seja, por mais incapaz que você seja, Jesus vai curar casamentos através da sua vida. Jesus vai mudar o rumo financeiro de pessoas através de você. Coisas que você nunca estudou para dizer vão sair da sua boca. Sabe por quê? Porque Deus escreve certo com gente torta. Porque Deus escolhe os que não são. Naquele dia Jesus podia escolher qualquer lugar para usar como púlpito, mas ele escolheu o barco de um cara que tinha trabalhado a noite inteira e não tinha apanhado nada. Sabe por quê? Porque isso é parte do processo. Não sei qual área da sua vida você está trabalhando muito e não está tendo resultado algum, mas eu sei que tem um Jesus andando aqui nessa praia. Mesmo que você não sinta, ele está aqui entre a gente. E ele não veio para mais um culto,
Ele não veio para atender as nossas demandas religiosas, para viver um calendário religioso com a gente. Não, Ele veio para tocar você, para curar você, para mexer em você. Foi para isso que Ele veio. E quando você se enxerga e se vê, aí você vai entender que a graça não é de graça, mas que mesmo não sendo de graça, Ele é o bastante para você. Ele vai entrar no seu barco e vai dizer: ei, se afasta daí desse lugar. Se afasta o Jornal Nacional não vai nortear a sua vida, as suas decisões. O desemprego na cidade não vai nortear as suas decisões. O que vai nortear vai ser o que Davi disse: olha, eu sou velho, mas já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele vai te tirar desse lugar onde oração, você acha que oração é dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse. Quando na verdade oração é o que torna o seu encontro com Jesus em relacionamento. Ele vai te dizer: sai daí. E Jesus vai usar você lá no seu trabalho, amém, irmãos? Lá na sua escola, lá no seu prédio, lá no seu bairro. E mesmo que as pessoas olhem e digam: mas você deu tudo errado para você. Sim, mas a graça de Deus me sustenta. Ainda que a figueira não floresça, o produto das oliveiras mintam, ainda que dê tudo errado, eu me alegro no Deus que salvou a minha alma, que firmou os meus pés como da corça. É por isso que eu me movo, é pela fé que eu tenho no Filho do Homem. Jesus vai entrar no seu barco, irmãos. Tem um Jesus aqui entre a gente. Vamos continuar aqui. Versículo, eu já estou quase terminando, irmão. Versículo 4, estamos juntos? Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo. Em outras versões: vai para onde as águas são mais fundas e lance a sua rede para pescar. Olha para mim, diga para quem está do seu lado: lava as suas redes. Grita o nome de alguém que está longe aí: lava as redes. Fala. Expõe alguém aí agora. Fala o nome de alguém aí, fala. Lava a rede, Clebinho. Você lava as suas redes. Jesus que anda entre a gente, porque Ele é Emmanuel, Ele vai enxergar você, amém? Alguém que não tem medo da luz, que não tem medo do recomeço, que não tem problema de reconhecer quem é, que está disposto a salvar seu casamento, a sua empresa, a sua vida financeira, a reconhecer as escolhas erradas que você fez. Estamos juntos aqui, irmão? Aleluia. Ele vai entrar no seu barco. Ele vai usar você. Deixa o texto ali para a gente, o último que a gente leu. Ele vai usar você, olha para mim, Ele vai usar você. Ele vai tocar pessoas através da sua vida, amém? Glória a Deus. Por mais impróprio, indigno, incapaz que você seja, Ele vai usar você. Só que vai chegar uma hora que Ele vai acabar de falar. Diga comigo: processo. Ele vai acabar de falar. E Ele vai dizer para você: vai para onde as águas são mais fundas. Ei, vai para onde as águas são mais fundas. Vai para onde as águas são mais fundas. Vai para onde as águas são mais fundas. Vai para um lugar onde ninguém vai te ver, ninguém vai te achar. Ninguém vai tirar uma foto com você. Vai para um lugar onde você vai matar o urso e leão e ninguém vai ver. Estamos juntos aqui, irmão? Ei, vai para onde as águas são mais fundas. Volta a fazer coisa que você nunca devia ter deixado de fazer. Vai para onde as águas são mais fundas. E quando você chegar nas águas fundas, lá não é o quanto você tem de Deus, lá é o quanto Deus tem de você. Processo. A graça não é de graça. Ela serve para te sustentar em meio a isso tudo. E eu termino dizendo a você algo. Lá em Itajaí, o órgão de luz lá é a Celesc. Aqui é qual? Enel? Enel. Enel fornece luz para toda a cidade? Para todas as cidades em torno também?
Para o estado todo. Para tudo aqui. Enel. Uma vez eu fui na Enel, lá em Itajaí. E aí eu precisava pegar uma segunda via. Era um negócio da igreja que estava no meu nome. Um enrosco. Coisa do Luiz Hermínio, que pediu para mim abraçar aquele negócio. Aí eu fui lá, resolvi a parada. Eu não tenho aversão a coisa burocrática. Não gosto de mexer com dinheiro. É os outros que fazem tudo isso para mim. E aí eu fui na Enel. Cheguei lá, cheio de gente. Segunda-feira. Peguei uma senha para ser atendido. Que dizia a hora que eu entrei e a hora que eu seria atendido. Ia demorar. Eu falei, vou sentar ali e jogar Candy Crush. Enquanto espero dar a hora. Mas lá na Enel, me deu vontade de ir no banheiro. Estava no escritório do lugar que fornece luz para todas as cidades. Ilumina as ruas, as praças, tudo. E eu fui no banheiro. Não tinha ninguém no banheiro. E eu apertei o reator para acender a luz do banheiro da Enel. E para minha surpresa, irmão, o banheiro da Enel não tinha. Pensei na hora, falei, rapaz, não está fácil para ninguém, né? Difícil, mesma coisa. Mas naquela hora, Deus falou comigo. Como eu estou te vendo. Deus falou, olha filho, foi muito rápido. Mas eu sei que foi Deus. Tem muita gente que leva luz para muitos lugares. Que ilumina praças, ruas, casas. Mas tem alguns cômodos da sua casa que estão em trevas. Para eu ajoelhar no banheiro da Enel ia ficar feio. Então eu pus a mão na pia. E disse, Senhor, é a minha casa. Me ajuda, Senhor. Quem confessa fraqueza, irmão, não confessa fracasso. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você descobre isso, você entende o valor da graça. O valor de um pai. Um pai que te ama. Que não te condena, que cuida de você. Que te ajuda a dar para os seus filhos o que você nunca recebeu de ninguém. Naquela hora, irmãos, eu pus a mão na pia. E eu disse, Senhor, é a minha casa, Senhor. Me ajuda, Jesus. E aquela voz boa dizia, abre a janela, meu filho. E deixa o sol da justiça iluminar a sua casa. Eu não tenho problema de recomeçar. Ah, pastor, você caiu, fez alguma... Não, fiz não. Mas a gente não cai quando faz aqui fora, a gente cai quando faz aqui dentro. E quando você faz aqui dentro, e você tem disposição de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa, Senhor. Você apresenta para Ele um espírito contrito, um coração quebrantado e uma disposição para se arrepender do que você fez, que você sabe que é errado. E isso é lavar suas redes, isso é atrair esse Jesus para dentro do seu barco. Isso é viver um processo que vai salvar o seu casamento, vai salvar os seus filhos, vai livrar os seus filhos do inferno, vai reaproximar você da sua casa, da sua família de novo. Tem um Jesus andando aqui nessa praia, irmãos. Tem um Jesus andando aqui nessa praia. Sabe, irmão, para a gente terminar, o versículo 5. O irmão está pondo ali, né? Bota ali, irmão, para nós. Sabe, o Senhor disse, olha para mim. O Senhor disse, ei Pedro, vai para onde as águas são mais fundas e lance a sua rede para pescar. Pedro respondeu, Senhor, eu estou trabalhando a noite inteira com o meu casamento. Eu estou trabalhando a noite inteira com a minha empresa. Eu estou trabalhando a noite inteira com a minha faculdade, com o meu noivado, com o meu ministério. E eu não apanhei nada, Senhor. Sabe, eu imagino Pedro chorando, cansado. Tem gente cansada aqui que eu sei, irmão. Mas sabe, Pedro juntou força, irmão. Enxugou a lágrima do olho. E disse, Senhor, eu estou trabalhando a noite inteira, não apanhei nada. Mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. Sabe, irmão, se você lavar suas redes, Jesus vai entrar no seu barco. Jesus vai ensinar coisas através da sua vida. Vai curar pessoas através da sua vida. Ei, Ele vai parar de falar e Ele vai te dizer, vem para mim agora.
vem para mim, vem para mais perto do meu coração, vem para mim. E sabe o que vai acontecer? Você vai receber uma palavra de Deus. E se você tem uma palavra de Deus, ainda que o diabo apareça na sua frente, a palavra tem poder de partir o diabo no meio, irmão. Para você ir onde Deus disse que você vai. Para você viver o que Deus disse que você vai viver. Quando Pedro se sujeita àquela palavra, irmãos, põe o próximo versículo. Põe, irmão. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe a rede. Põe o próximo. Então fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase foram a pique. Diga glória a Deus. Sabe onde foi que Pedro fez a pesca maravilhosa? Sabe onde foi? No mesmo lugar que ele não pegou nada. Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida, irmão, que nos mesmos lugares que você não colheu nada, que você não teve êxito algum, que Deus conduza você a fazer uma pesca maravilhosa, porque Deus liberta você para você ser libertador de outros. Agora, Pedro fez sinal para os companheiros que estavam aonde? Aonde que eles estavam? Na praia, parceiro. Você não foi chamado para estar na praia, não. Você foi chamado para estar em águas fundas, fazendo sinal para as pessoas, dizendo: vem aqui porque eu quero dividir com você o que Deus me deu. Não vai ser para você cantar quem me viu passando a prova e não me ajudou. Vai ser para você servir seus inimigos. O Senhor vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos para você servi-los. E Ele vai servir o seu cálice vai transbordar. Ei, tem um Jesus andando aqui nessa praia. Vale a pena se sujeitar a um processo, irmão. Há anos atrás eu estava numa esquina pedindo moeda no farol para fumar uma pera de crack. E hoje eu viajo o mundo inteiro, irmãos. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu me alegro ainda quando eu posso pagar uma escola boa para os meus filhos. Eu devia estar morto, irmão, na mesma vala que um montão de gente morreu. Eu cresci sem pai. Cresci num lugar rodeado de gente que não prestava. Nunca vi uma família de verdade. E hoje eu tenho uma. Porque a graça de Deus, ela nos transforma de glória em glória. No processo da caminhada. Eu não sei quais são os lugares que você trabalha e não apanhou nada. Mas eu sei, irmãos, que tem um Jesus andando aqui nessa praia. Eu sei que tem. Ei, a viagem mais difícil de se fazer, ela tem 44 centímetros. O povo viaja o mundo de barco, de trem, de bicicleta, de camelo, jumento e tudo. Mas a viagem mais difícil tem 44 centímetros. É a distância que separa a sua mente do seu coração. E eu queria te convidar nessa noite para viajar 44 centímetros. Para alguns, é a viagem que você está evitando fazer há muito tempo. Mas a resposta para um monte de perguntas que você tem está nessa viagem. A cura para a sua vida emocional está nessa viagem. E esse Jesus que anda entre a gente vai te ajudar. Havendo despressurização, as máscaras vão cair. Coloque primeiro em você, para depois ajudar os outros. Porque Deus está mais preocupado em ganhar você por inteiro do que usar você para ganhar o mundo inteiro. Eu queria te convidar a fazer uma oração agora. A viajar 44 centímetros. A olhar para você. A encarar a sua melhor ou pior versão. Ou a versão de você no atual momento. Tem uma música
que eu já cantei muitas vezes chorando. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor amado. Faça disso a sua oração. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ei, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Quem confessa fraqueza não confessa fracasso, irmão. Deixa Jesus te ajudar. Fecha seus olhos. Deixa Jesus te ajudar.